aceitou muito amavelmente dar esta palestra aqui o professor Vinícius Batista. Então, por favor, Vinícius, está com a palavra. Vinícius Ferreira Batista é professor, escritor e historiador, graduado em Letras pela Universidade Federal de Lavras, graduado em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná, graduado em História pela Faculdade Anhanguera, tem experiência na área de educação, com ênfase em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, atuando principalmente nos seguintes temas: anos iniciais do ensino fundamental e educação cultural, pós-graduado em psicopedagogia institucional pela Faculdade São Luís, pós-graduado lato sensu em educação especial e inclusiva com ênfase em tecnologia assistiva e comunicação alternativa, autor de 2 livros publicados, Historiografia Lavrense e Carrancas de Lá, e Ingaí, Luminares e São Bento Abade, O Deserto Dourado da Estrada Real. Os livros dele estão expostos aqui. Ok? Uma boa palestra, uma salva de palmas para o Vinícius. Boa noite. Agradecer ao Rogério, ao Gato pelo convite, pela oportunidade. Como ele disse, os nossos livros estão aqui: Carrancas de Lá, Ingaí, Luminares e São Bento Abade, Deserto Dourado da Estrada Real. Esse eu escrevi ele na máquina de escrever. Ele fala do ciclo do ouro na região. Quem tiver interesse em adquirir ele, está sendo vendido pelo preço de custo de R$40. E o outro também, Historiografia Lavrense, que é mais específico da história de Lavras. Como o Rogério disse, eu sou professor de crianças, então vocês me desculpem a linguagem, vou ser bastante didático, mas espero que vocês compreendam também, né? E qualquer dúvida depois na roda de conversa a gente pode esclarecer. Tem ali também os livros do Giovanni, que são as nossas bases, né? Scarelli daqui também, e os outros memorialistas lavrenses que nos trazem essa base para a nossa pesquisa. Quando o Rogério fez a proposta, a ideia era falar sobre a ferrovia em Lavras como um marco do progresso, na nossa cidade, quando a ferrovia chega em Lavras, e Lavras então vai mudar de uma vila provinciana para uma cidade polo na região, e vai crescer. E hoje a gente tem esse trânsito da Índia aqui na nossa cidade, né? Uma cidade grande, só está faltando as vacas, né? Esse trânsito intenso, por causa, justamente, do nosso ponto de vista historiográfico, começou tudo com a chegada da ferrovia. Porque antes da ferrovia, Lavras era uma vila mais ruralista. Depois da decadência do ouro, Lavras ficou uma vila, assim, de menos movimento, e quando chega a ferrovia, o progresso chega junto, e não dá para falar da ferrovia e do progresso sem falar de Samuel Gamo e dos presbiterianos que chegaram junto com a ferrovia e que também trouxeram esse progresso junto. A gente infere que Samuel Gamo e os presbiterianos, eles sabiam que a ferrovia traria o progresso e vieram junto, né? E mais à frente eu vou abordar um pouco mais sobre isso. Pode passar. Então, em 1892 chegou a Lavras a estrada de ferro oeste de Minas. O governo da província tinha a ideia de uma ferrovia que ligasse o porto do Rio de Janeiro. Já existia a Central do Brasil na região de Barbacena, então ele tinha a ideia de uma ferrovia que ligasse o porto até a foz do Rio Paraopeba, no São Francisco, para fazer esse escoamento da produção nessa região. Então é construída a estrada de ferro oeste de Minas, partindo lá de Antônio Carlos, na região de Barbacena, ligando aquela região com a foz do Rio Paraopeba no São Francisco, e com um ramal que chegasse no Rio Grande, que essa região nossa aqui também já era uma região de intenso movimento. Então constrói-se a estrada de ferro oeste de Minas, que ainda existe, que a gente tem um fragmento dela lá em São João del Rei, né? Aquele fragmento de 15 quilômetros, onde a Maria Fumaça ainda roda, é a mesma de 1892, as máquinas, os trilhos provavelmente foram renovados, mas o mesmo trajeto, o mesmo percurso, bastante coisa daquela época. E aí, então, aqui na região de Lavras, em Aureliano Mourão, eles fizeram uma estação, e de lá partiu um outro ramal que vinha para
nossa região de Lavras, estendia a oeste de Minas aqui para a nossa região de Lavras. Depois, posteriormente, essa estação de Aureliano Mourão, ela foi reformada e ela hoje existe lá ainda em formato de triângulo. É muito interessante, quem tiver a oportunidade de ir lá visitar. Uma região muito bonita, de muito atrativo natural, perto de Bom Sucesso. Ela é um triângulo, então chegava a linha que vinha aqui para Lavras, pode mudar, por favor, que partia aqui de Ribeirão Vermelho, e lá chegava a outra linha que vinha de São João del Rei, né, do lado do Rio de Janeiro, e a outra que ia para o lado do Rio São Francisco, que terminava lá na foz do Rio Paraopeba, né, na última estação que era a do Paraopeba. Essa foto aqui é uma foto bem clássica de Lavras, bem antiga. Ela mostra, lá nos primórdios, a gente pode ver essa ideia da mudança de Lavras, que a gente vê que a vila era bastante tranquila. Quando a gente vê as fotos antigas de Lavras, a gente vai ver que as casas, elas são casas mais dos fazendeiros da região, né? E aí a estrada de ferro chega, pode mudar, por favor. Primeiro, pode mudar e depois você falta desse, por favor. Primeiro chega em Ribeirão Vermelho, que era a estação de Lavras, né? É interessante a gente fazer essa abordagem também. Primeiro chega lá em Ribeirão Vermelho, na foz do Ribeirão Vermelho, constrói essa estação lá de Ribeirão Vermelho, e depois que vai vir até Lavras. Eles vão construir a ponte e depois vir até Lavras. Quando os presbiterianos chegaram, a ferrovia estava chegando em Ribeirão Vermelho, lá na estação de Lavras, mas não existia a ponte ainda. Os relatos, quando Samuel Gama atravessou uma balsa que foi improvisada, né, para atravessar o Rio Grande, colocou os carros de boi, as coisas deles nessa balsa improvisada, e aí depois que é construída a ponte, então eles chegam junto em Lavras. Você pode voltar, por favor? Essa estação foi a primeira estação construída em Lavras. Ela era a antiga. Depois, aliás, essa era a primeira, né, que ela não tinha o segundo andar. E nessa estação, então a ferrovia chega em Bitola, distância entre os trilhos 76 centímetros, que é aquela distância que tem lá em São João del Rei. Ainda não era essa ferrovia que a gente tem hoje, que é de 1 metro, né, a distância entre os trilhos, e era aquela Maria Fumaça pequena. Aí depois essa estação vai ser restaurada, demolida parte dela, e vão construir a segunda estação, que é aquela mais clássica que a gente conhece, que foi a estação antiga de Lavras. Por um tempo rodavam máquinas de 2 dimensões nesse trecho. Depois a linha vai ser estendida, e eles vão construir essa outra ferrovia que ainda está em operação em Lavras, para ligar até Angra dos Reis, né? E para o lado de cá até Catalão, para o lado do oeste, no sentido oeste vai até Catalão, integrando o Brasil por ferrovia. Nesse período, Lavras, e até hoje, Lavras ainda está num ponto de interseção dos caminhos que ligam todas as regiões do Brasil. Se a gente pensar, tanto naquela época quanto hoje, Lavras está bem assim, no meio dessa ligação. E aí o progresso começa a aumentar mesmo em Lavras. Pode mudar, por favor? Lavras vai ganhando os ares também de cidade com praças, igual ontem a Patrícia colocou aqui para a gente, né? Vão sendo construídas praças, as ruas vão sendo asfaltadas. Antes da ferrovia a gente tem aquela foto mais antiga de Lavras, que a gente vê que ainda não existia a praça, né? Que hoje é Augusto Silva. A gente vai ver naquela foto, mesmo que ela seja posterior à chegada da ferrovia, mas quando existia ainda a praça, as ruas ainda eram de terra, os carros de boi. Quando a ferrovia, pode mudar, por favor. Quando a ferrovia chega, ela vai impulsionar então esse desenvolvimento da economia local, vai facilitar o transporte de mercadorias e de pessoas. O transporte por mulas vai entrando em decadência, né? Os tropeiros vão diminuindo seu ritmo de operação, e aí a ferrovia vem fazer essa substituição. Pode mudar, por favor. E ainda chega o nosso clássico bonde, né? Lavras era uma das únicas cidades no interior de Minas, do Brasil, a ter um bonde, o bonde que ligava a estação da Zona Norte até lá na região onde hoje a gente tem a Copasa, né? A garagem do bonde era ali onde a gente tem o INSS, mas a linha estendia até mais em cima, lá perto da funerária, e o bonde então era o charme aqui em Lavras, né? E uma possibilidade das pessoas se locomoverem. Se a gente for pensar, ele andava toda a extensão da cidade praticamente. Quem quisesse vir da Zona Norte até a Zona Sul poderia
ir de bonde. Então, ele vem junto com a ferrovia também. A gente tinha essa clássica estação de bonde que era aqui do lado, né? A localização dela era bem aqui em frente à Casa Rosada aqui, né? Nesse espaço onde tem esse comércio aqui hoje, que era muito bonita. Provavelmente a gente, assim, se pudesse voltar no tempo, alguma máquina, alguma coisa assim, é um sonho, né? Você poder entrar dentro dessa estação, provavelmente é uma coisa muito linda. E andar no bonde também, né? A gente, pela história, a gente faz essa viagem, mas imagino quem teve essa oportunidade, eu acho que nenhum aqui teve, né? Ou se galera teve? Então não é tão remota a ativação do bonde. Os caras e outros, né, tiveram essa oportunidade. Andei nesse antigo e o outro veio depois do centenário. No posterior, e depois desse. E era um charme, não era, cara? Era coisa, né? Pode mudar, por favor. Aqui outra foto do bonde, né? O bonde era esse atrativo, a ferrovia. A cidade girando em torno da ferrovia também, né? O povo parava para ver quem subia, quem descia. As crianças correndo atrás também, pode mudar, por favor. A estação era esse ponto de movimento. As pessoas chegavam de trem, tudo chegava de trem, né? A estrada, a rodovia ainda quase não existia, as estradas ainda eram muito precárias, de terra, então as pessoas chegavam e saíam de trem, viajavam, todo tipo de transporte, tanto de gêneros alimentícios, animais, até mesmo quando morria alguém em outra região, transportava pelo trem, então era tudo pelo trem, pela ferrovia, e que movimentava a nossa região. Pode mudar. E aí, como eu disse, na mesma época chegaram os presbiterianos, liderados pelo Samuel Gammon, né? E o Samuel Gammon começa... Pode mudar, por favor. Ele que dedicou a sua vida à educação e ao progresso humano, ele vai construir o Instituto Presbiteriano Gammon, que depois vai evoluindo também para a universidade, para a ESAL, para a Escola Superior de Agricultura, né, que depois vai se tornar a ESAL e a UFLA, que a gente tem hoje. Samuel Gammon faz toda essa visão e a ferrovia possibilita, pode mudar, por favor, a vinda das pessoas de outras regiões para Lavras, liga Lavras com os outros locais. Antes essa ligação já existia, mas era uma ligação assim, que era muito difícil alguém vir da capital para Lavras, ainda mais que fosse para estudar, era uma coisa assim, para vir nas estradas que existiam, era uma situação assim, muito improvável. E com a ferrovia acontece isso, e o Samuel Gammon era uma pessoa que pode mudar também, pelo que a gente vê dele, ele tinha essa visão, era um homem visionário, ele tinha essa visão do valor que a ferrovia tem. E Lavras era a terra prometida dele, né? Os especialistas sobre ele me corrijam se eu não estiver acertando nessa afirmativa, mas há esse relato que ele, quando chega a Lavras, ele chega ali de frente para a Serra da Bocaina e vê a serra e se recorda da infância dele, né? Do lugar onde ele vivia na infância, e que Deus tinha avisado ele que quando ele visse um sinal dessa terra era o lugar que ele deveria ficar. E ele resolve ficar em Lavras, graças a Deus, né? Vai embora, resolve ficar e construir tudo isso que a gente tem hoje de cultura, esse nosso nome de Terra das Escolas, justamente começa a partir desse sonho de Samuel Gammon, quando ele chega aqui, graças a Deus ele viu a serra, né? E resolveu ficar. Há menções que ele teria pensado em parar em Perdões, parar onde hoje é Perdões, naquela época já era Perdões também, parar por ali. Há menções que ele teria parado em Santos Dias, mas ele resolveu ficar mesmo aqui. Pode mudar, por favor. E aí, com isso, Lavras se tornou município, e ainda é hoje, um dos municípios com o maior número de estações de trem de ferro em Minas Gerais. Eu fiz a pesquisa, na minha pesquisa, eu cravei que era o maior, mas outro dia agora um historiador detalhou outras estações lá em Ouro Preto ou Mariana, mas são estações dentro de indústrias, não são estações de uso comum. Então Lavras é um município do interior, com exceção de Belo Horizonte, não é do interior, né, mas com exceção de Belo Horizonte, em Minas, que tem a maior quantidade de estações de trem de ferro. A gente tinha, quando a ferrovia chega,
foi sendo construída, a princípio por causa das locomotivas a vapor, que precisavam de abastecer a água, abastecer a lenha, então era necessário várias estações do trajeto, e também por causa de muitas fazendas que existiam, aí as pessoas levavam os gêneros lá para as estações e para ser embarcado no trem. Então vai resultar nessa quantidade de estações. A gente tinha a estação de Lavras, que era essa, né? Ainda tem ela lá, mas essa aqui a gente não gosta de mostrar muito, que ela ficou uma derrota de visão, né? Assim, parece uma caixa de sapato, mas é a que tem, que está de pé lá ainda, mas a gente tem que mostrar, né? Tem quem construiu ela defendia que era modernização, então tudo bem, a gente respeita, né? Tem a estação do Prudente, lá onde ainda é operacional, onde fica o complexo ferroviário Engenheiro Berg, ali na cabeceira do aeroporto, lá onde ficam as locomotivas, e lá da estação do Engenheiro Berg partiam 4 ferrovias, ainda tem essas ferrovias. Partia a ferrovia que vai para o sentido do Rio de Janeiro, para Angra dos Reis, e aí lá nessa ferrovia do Rio de Janeiro para Angra dos Reis, dentro do município de Lavras, a gente tem a Engenheiro Misael, que é ali perto do Berg também, antes do trem atravessar a BR-265, essa estação está de pé lá ainda. Lá perto daquela rodovia do Anel Viário, quem quiser ir lá também, é um lugar bacana de conhecer, dá para ir de bicicleta, dá para chegar lá pela ferrovia a pé, a linha ainda está lá operacional. Tinha também a estação de Itirapuã, que é depois, lá na comunidade de Itirapuã, né, onde tem o Colégio do Fado de Minas, e aí termina no município de Lavras hoje em dia e entra no município de Itumirim. Depois, na outra ferrovia, essa que vai para Três Corações, a gente tem a estação Costa Pinto aqui dentro de Lavras, a gente chama aquela linha de linha sul, que ainda está lá também, ela está de pé, preservada, foi reformada, transformada em teatro, lá dentro tem um espaço, um instrumento cultural muito bacana que é o teatro, que está lá dentro, pouco utilizado, né? Fica aqui a ideia para a gente tentar utilizar aquele espaço melhor, né? Até para preservar mesmo, para não cair, para não ser invadido. É uma região bonita, ela também que tem o túnel, né, que foi construído. Essa aqui por volta de 1926 e 28, né, que ela vai ser construída, né, a estação Costa Pinto ligando essa ferrovia que ligava com São Paulo. Com São Paulo, com Aparecido do Norte, muitas pessoas aqui provavelmente foram para Aparecido do Norte de trem de passageiros, que era essa linha que ligava Lavras a Cruzeiro, né, uma linha diária de trens ligando Lavras a Cruzeiro com aquela ferrovia que vai de São Paulo para o Rio de Janeiro. Depois, nessa mesma linha, tinha a estação dos Rosas, que é aqui perto também, perto da Serra do Bocaina, e depois a estação do Faria, também é aqui perto, dentro do município de Lavras. E em cima do limite do município tem a estação do Servo, mas a estação do Servo, ela está no município de Nepomuceno hoje em dia, então não foi contabilizada aqui, mas se for contabilizar ela, aumenta mais ainda a quantidade de estações em Lavras. E aqui, nesse lugar aqui, que é lá dentro do complexo do Berg, existiu também uma estação lá que chamava Bolcheville, Engenheiro Bolcheville, que foi uma estação que era utilizada antes do complexo do Berg, e há relatos que ela foi muito utilizada pelos americanos quando vinham para Lavras, às vezes eles preferiam descer lá, principalmente naqueles momentos em que houve resistência da presença deles aqui em Lavras, que houve esse momento, né, por conta da religião deles, dos presbiterianos, houve esse momento de resistência da presença deles. Então eles, para evitarem confusão, muito polidos, né, eles desciam nessa estação Engenheiro Bolcheville, que tem ainda lá a estradinha que liga ela lá com a parte da UFRA e do Gamo, então eles não tinham essa necessidade de ficar movimentando tanto aqui dentro. Dessa estação a gente só existe as ruínas dela lá, a plataforma dela. Antes da municipalização dos distritos vizinhos, a quantidade de estações era maior ainda, né? Que aí a gente tinha a estação de Paulo Freitas, que hoje é de Ingaí, tinha a estação Figueiredo, que é Ingaí também, a de Ribeirão Vermelho era do município de Lavras, pro lado de Macaé tinha uma estação também em Macaé, né? Antes dessas municipalizações. Então a ferrovia ela vai ser essa. Acho que pode voltar naquele, por favor. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, essa questão da ferrovia como esse símbolo do progresso na nossa região. Certo? Muito obrigado, Vinícius. Foi muito interessante, muito bom. Acho que foi 1º de abril de 1895, né?
A chegada em abril também foi. Tá? Então, queria convidar vocês, vamos a fazer uma pequena